A paz de Jesus a todos e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo da sua graça e paz, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a esse canal, Tradição Católicas e Debates, que traz a apologética do Padre Luiz Toro. Somos os primeiros a trazer a apologética do Padre Luiz Toro em português para o nosso país. Se inscreva, dê o joinha, ative o sino das notificações. Hoje o Padre Luiz Toro vai refutar o herege pastor Cache Luna, que diz que ele e os seus seguidores são Deus. Isso mesmo, que você ouviu. São Deus. Que coisa, meus irmãos. Vamos ao vídeo. Diga a Luna que venha. A Bíblia diz que vocês são deuses. ¿Por quê? Por quê? Nós somos Deus. Nós somos Deus. Se Ou usted Deus. es hijo de Dios, ¿qué Você é es? filho de Deus, ou então o que é? Ay, como tres lo creen. Los Como demás vocês não hasta miedo acreditam. le está Os diciendo. demais estão dizendo. A nosotros nos hubieran crucificado. Nós somos no por nuestros crucificados pecados, por nossos sino por pecados. decir que Não, somos hijos de por Dios. dizer que somos filhos de Deus. Porque el que dice ser hijo Porque de Dios diz ser filho de Deus, está diciendo que está dizendo que Dios es. é Deus. Y no tiene nada de malo. Não tem nada de mal nisso. Porque hay un solo Dios. Porque há um só Deus. Padre de dioses. Pai que de son deuses, ustedes. que são vocês. Que heresia, né, meus irmãos? Que Es que no heresia. puede ser que seas hijo de Dios. Não pode ser você y seja no lo filho de seas Deus tú, e porque tu não no sejas eres Deus. hijo de Dios, Tu não é eres filho de Deus. evangélico. Tu é protestante. Es que nosotros podemos llegar a ser Dios. Diz que nós podemos chegar a ser Deus, sim ou não? Uma coisa diferente sermos chegar como Deus, outra coisa sermos deuses. Os mormons ensinam que nós vamos ser Deus. Os mormons ensinam. Isso está escrito. Vamos ver. Vamos ver 1 de João 3, 2 em diante. Vamos ver ser como Deus. Porém, todavia, não sabemos como vamos fazer. Diz a Bíblia. Sim. Leia, Luiz, aí. Amados, Amados, apesar de que somos filhos de Deus, somos filhos de Deus. Estamos seguros é que nós somos filhos de Deus. Não somos Deus, somos filhos de Deus. Siga. Todavia não se manifestou o que seremos. Agora sabemos que somos filhos de Deus. O que seremos não se manifestou todavia. Siga. Porém sabemos que quando Ele aparecer na sua glória, seremos semelhantes a Ele. Por que semelhante a Ele? Porque Gênesis diz, 1:26, fomos criados à sua imagem e semelhança. Então não significa que nós vamos ser outro Deus. Seremos como Deus, porque fomos criados à sua imagem e semelhança. Porque veremos tal como Ele é. Se somos filhos de Deus, porém, há uma diferença entre Jesus, filho de Deus, que é Deus. Jesus Cristo é filho de Deus e é Deus. Eu e você somos filhos de Deus, não somos deuses. Qual é a diferença? 1 João 1,18. Jesus Cristo é Filho unigênito, único, legítimo, da mesma natureza do Pai. João 1,18. Vamos escutar. Ninguém jamais viu a Deus. Porém, seu Filho único, Ele, que está no céu à direita do Pai, Ele nos deu a conhecer. E porque é o Filho único, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Porque Ele é da mesma substância, da mesma natureza. Nós agora vamos ver como Jesus. Jesus é Deus, sim. Por quê? Porque é filho legítimo de Deus. E o que significa ser legítimo de Deus? 1 de Hebreus. Em diversas ocasiões, em diferentes formas, Deus falou a nossos pais, por meio dos profetas, até que esses dias, os últimos, nos falou por meio do seu Filho, a quem fez nele e por ele colocou todas as coisas e o mundo.
Ele é o resplendor da glória de Deus. Escutem, escutem. Ele é o resplendor da glória de Deus. Aí. E da mesma substância, a mesma natureza. Aí sim, igual. Cuja palavra é poderosa. Então ele é Deus. Agora, nós somos filhos de Deus? Sim. Igual a Jesus Cristo? Não. Ele é filho único, que significa da mesma natureza, substância, natureza. Nós somos filhos de Deus, sim. De que maneira? Efésios 1:5. Somos filhos de Deus, porém diferentes. Jesus Cristo é filho de Deus e como da mesma natureza, no mesmo ser, ele é Deus. Nós somos filhos de Deus, sim, porém diferente de Jesus. Portanto, nós somos deuses. Tenha cuidado. Ele nos destinou de antemão para sermos filhos, seus filhos em Jesus Cristo. Por meio dele. Assim quis, e lhe parece saber bem. Filhos seus, por meio de Jesus Cristo. Significa que nós somos filhos legítimos de Deus. Se nós nos unirmos a Jesus Cristo, passamos a ser filhos de Deus. Leia Luís. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 lo viene a explicar melhor. A diferença é que nós somos filhos adotivos de Deus. Por meio do batismo, passamos a ser filhos de Deus. Adotados. Gálatas 4:4, Luís. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Jesus é o Filho único de Deus, legítimo, da mesma substância, da mesma natureza, que nasceu de uma mulher e foi submetido à lei, com o fim de resgatar aos que estavam debaixo da lei, para que assim recebêssemos o direito como filhos. Vocês são filhos. E como são filhos, recebemos os direitos, não éramos filhos. Agora somos filhos. Então nós somos filhos adotivos, recebemos os direitos de filhos. Significa filhos adotivos. Quando se adota, recebe o direito de filhos. Somos filhos adotivos de Deus. Então qual é o erro dos mormons? Dizer que somos Deus? Isso é erro. Agora, na doutrina da igreja, nós não somos deuses. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Seremos como Deus. Ser como Deus significa que sejamos outro Deus. Significa que nós estamos limitados aqui. Aqui você não pode mais além dos seus olhos. O entendimento não tem entendimento. Conhecemos como Deus, os santos, por exemplo. A Virgem Maria pode ver todos aqui, o que está nos Estados Unidos, na Caracas, na Colômbia, em todos os lugares, porque ela já não está aqui conosco. Agora ela já é como Deus. Já tem muitas coisas de Deus, porque foi criada a imagem e semelhança de Deus. Interessante essa pergunta, Padre, sobre a Virgem Maria. A Virgem Maria é onipresente ou se invoca em todas as partes? Você invoca só da parte da Virgem Maria. Vou responder aqui para que vejam. Que nem que a Virgem Maria seja Deus. São João diz que somos filhos de Deus, porém não seja revelado que seremos. Seremos semelhantes a Ele. Então é completamente diferente. Quando uma pessoa morre, a sua parte carnal que o limita se acaba. E a parte só espiritual, como Deus é espiritual, foi criada a imagem e semelhança de Deus, já pode ver mais do que podia ver aqui. Já pode passar não ao limite, pode passar ao ilimitado. O texto 1 de Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Que a Virgem Maria pode ver todos, porque pode escutar a todos. Porque está escrito, 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 8. O amor nunca passará. As profecias, 1 Coríntios 13. Fechará a boca. Já não servirá os mais elevados. Resta saber que nós éramos imperfeitos.
E as nossas profecias também eram Son limitados. limitadas. Estamos aquí en la tierra, Aqui na Terra, todo es tudo isso limitado. é limitado. Ahora vamos a ver cuando la persona Agora ya vê pasa quando a la pessoa presencia de Dios. passa a presença de Deus. Dale. E quando chegar o chegue perfeito, quando chega o perfeito, Observen. observe. Esto es lo que Isso los é protestantes que os no saben, protestantes não que va a entendem. llegar lo Que vai chegar o perfeito. Estamos aquí, es limitado. Aqui Pero é llegará limitado. lo perfecto. Porém chegará o Cuando perfeito. llegue lo perfecto, Quando chegar o perfeito, limitado, o que é limitado lo que desaparecerá. es limitado, el pensamiento, O pensamento, lo que es limitado, o que é limitado, la capacidad de a capacidade de conocer, conhecer, la capacidad de a capacidade ver de lo demás, lo que es enxergar, limitado, los sentidos os sentidos desaparecerán. desaparecerão. Repítelo. Repita, Luiz. e E quando chegar o que é perfeito, o que é limitado desaparecerá. Quando era criança, falava Cuando como era criança, niño, está comparando los seres comparando humanos. com os Cuando seres están en la humanos, tierra, quando estão na Terra. son como niños. São como Hablan crianças, como niños. fala como crianças, pensaba y razonaba como niño. pensava e raciocinava como criança. Pero cuando me hice hombre, Porém, Ah, quando me entonces, tornei cuando homem, pasa la etapa, como passa a la vida etapa, eterna, passa es para a vida como de eterna, hombre. então é como um homem. dejé de lado todas las cosas de niño. Todas las Deixei cosas todas del as mundo coisas se do quedan a un mundo, lado. ficou para trás. También en el momento Assim também no presente, momento presente, vemos las cosas vemos como as coisas en un espejo, Vemos como las um cosas esterco, en el espejo, confusamente. confusamente. Pero entonces Então, las veremos veremos a cara. cara a cara. Ahora Agora, conozco en parte, ahora Conheça conozco em parte, apenas em Veo parte. solamente a los que están aquí. Não somente os que estão aqui, só em parte. Pero Porém, pero entonces conoceré conheceremos soy conocido. como somos conhecidos. Conhecerei. Dios me conoce a Como mí, Deus como me soy conhece a mim, conocido. eu a conheci. Assim como Deus me Assim mira como e Deus nos me vê, mira, assim e eu vê cada um de também nós, mirarei. assim também Seremos verei semelhantes. vocês. Seremos semelhantes a Ele. Entonces, Então, en la iglesia católica na Igreja nos dice Católica não que diz nosotros que nós a vamos ser ser como deuses ou como Deus. Não, sino como não Dios, porque Él nos semelhante creó a su Ele. imagen y que Ele criou a sua imagem, como es Dios, semelhança. espíritu, vamos a ser Espírito, como Él, ser como Ele, em espírito. como es Dios, Como é Deus? que Dios ya en Deus é espíritu espírito, puede estar pode donde estar Él quiera, onde Ele quiser. que Él puede contemplarlo Ele todo, pode contemplar tudo, no hay ningún problema. não há nenhum Ojo, problema. pero no seremos Escutem, Dios, não seremos Deus, seremos como seremos como Deus. en castellano, a Em imagen castelhano, y semejanza. a imagem e semelhança de Deus. ¿Cuál es la diferencia? Qual é a diferença? La diferencia es que A yo digo diferença que yo é soy Dios, Que eu no sou Deus. necesito de Dios porque Não yo soy preciso de Dios. Deus porque eu sou Deus. ¿Para qué voy a buscar a Dios? Yo soy Para que Dios. eu buscar Deus se eu sou Esa es Deus? la diferencia. Essa é a diferença. Y si yo no soy Dios, E se eu não sou y no Deus, voy a ser como Dios, se você entonces como voy Deus, a buscar a Dios então para busca, ser eu como tenho que Él. buscar a Deus para ser como Ele. Jesus disse isso em Mateus 5, 48, né? Sede perfeito como vosso Pai é perfeito. Deus não é de carne e hueso. Deus não é de carne e osso, Al menos mi papá me decía que porque meus pais a imagen y diziam semejanza que a imagem e significa semelhança de que Deus el ser humano significa fue que o hecho ser humano foi feito igual a Dios. igual a Por Deus. eso dice imagen y semejanza. Sua imagem e semelhança. Eso decía. Imagen y semejanza significa Imagem e semelhança que Dios es significa espíritu, que Deus é y usted y espírito. yo E eu e você tenemos un espíritu. seremos também espírito como Deus. Tengo que pagar por la pena y decirle que Carlos E é Luna assim dijo que que con usted no quería tapamos a nada. boca desses hereges. ¿Y qué pasó con nosotros? E o que aconteceu conosco? Algo pasa, ¿no? Alguma Algo coisa passa. aconteceu. Algo aconteceu. ¿No han visto el video con los adventistas de una Vocês já viram o adventista desse pastor? Mire, ¿qué pasaba con el cura O que Toro? aconteceu Es com o no cura hay ningún Toro? Que teólogo ele de não los era um nuestros, teólogo. ningún pastor de los nuestros Nenhum que lo pastor pueda dos enfrentar, nossos que lo pode pueda enfrentar esse padre? Se han cuestionado los Sim, protestantes. os protestantes se Allá questionam. le moví el piso, É, le llegué a la cuna. de fazer malhar para ficar forte, para pegar o cura, pegar o padre. Mas ó, ¿Saben por quê? sabe por quê? Porque yo creo en la Porque eu palabra acredito de na Dios. palavra de Deus. Y yo sé con quién me estoy E eu sei enfrentando. quem eu estou debatendo. Com o diabo. Y yo, dice la Biblia, E diz a Bíblia, agarrem como arma em primeiro lugar a verdad. a verdade. Por eso del lado mío Por ustedes isso, se van heridos. nem saem ferido. Porém, nunca enganado. Ferido sim, Hay mas católicos enganado que não. me pueden ni ver. Ah, católico não pode nem me ver. Le voy a decir algo. Vou dizer algo. Ei, em segredo. Hay curas que no me pueden ni ver. Tem padres que não suportam me ver. No sigo. Hasta Não, ahí não, llego. não. ¿Me entiendes, verdad? Estão me entendendo? Hay Né? otros que te conté que Há tampoco outros que me contestam, que não podem me merecen escutar. respeto porque son Merecem nuestros respeito pastores, porque são nossos pastores, até bispos. pero
Porém, cuando se le dice la verdad, quando diz a verdade, el único delito, o único según delito, dice Gálatas segundo 4:16, Gálatas 4,16, el único delito o único para delito que estés molesto conmigo, para você ficar bravo ¿qué comigo, dice Gálatas que 4:16? diz Gálatas 4,16, Ahorita volvemos acá. vamos ouvir. El único delito, O único delito, porque el diablo es delicadito, porque es o delicadito, diabo é es delicado, delicadito. Escuchen, Me he hecho, pues, me vuestro fez, enemigo. me por fez deciros vosso la verdad. inimigo, porque digo a verdade. delicaditos, otra vez. Aí está, Me he hecho, Me- pues, vuestro enemigo. me fez vosso por inimigo deciros la por verdad. dizer a verdade. Delicaditos, Aí está os delitos, os delitos. dice la Biblia, Diz a Bíblia que cuando usted dispara la que primera quando arma você de Dios, dispara a que es primeira la arma de Deus, que é a verdad, verdade, los protestantes o protestante jamais podrán quererlo. podem Lo aceitar. odian. Odeiam. Y seré el enemigo número Seremos uno inimigo de los número protestantes. dos protestantes. No porque yo los odie a Não ellos, porque eu odeio sino eles, porque ellos não me porque eles odian me a mí. odeiam ¿Por a qué? mim. ¿Les maté la madre? Por quê? No. Porque ¿Por qué? eu matei ¿Los insulté? o pai deles, porque insultei eles? Busquen todos los Não. videos míos, Busque a ver, todos os si meus yo digo vídeos. una mala palabra. Ver se eu digo uma má palavra com eles. Busque na internet. Y busquen los comentarios E de los busque os protestantes comentários dos que son protestantes nos meus cristianos vídeos, evangélicos, que para se que dizem vean los cristão insultos y cristão groserías que evangélicos. dicen a mí. O que dizem comigo? Porque Porque eles são soberbos, orgulhosos, e você fala com a verdade. E eles não El querem a único salvação. problema O único es problema é que les disparo de frente que eu disparo de frente con la verdad. com a verdade. Eso es lo duro. Esse Y é me duro. convierto en enemigo de ellos. E me transformo em inimigo deles. Los amo, Los amo. yo los amo, Eu amo cada um deles. pero les disparo la verdad. Porém, disparo a Por verdade. eso no pueden resistir. Por isso não podem resistir. Por eso huyen. Por isso, ¿No han quando visto los surgem debates? em algum debate, La mayoría salen huyendo. a maioria saem Porque yo los agarro mordendo a así língua. frente, así, sí. Porque é frente a frente. Ó. Ah, que María tuvo más hijos. Ah, Maria teve mais Muéstrame filhos. na Bíblia. E eu estamos na Bíblia. No, que pastor, Não, a que mí o pastor, me que importa, é importante, muéstrame mostre na Bíblia. La Biblia dice, María tuvo A Bíblia más diz que hijos. Maria teve mais filhos. Pacata, não teve Quedan mais filhos. así, como un pollo cuando usted le tuerce. Ele sai todo tonto, todo cai aqui, cai acolá. O cérebro desmiolando, querendo sair pelo La ouvido. Biblia dice, maldito A Bíblia hombre diz, que se maldito confiese homem con que otro se hombre. confessa contra o homem. Dá no capítulo e versículo. Mentiroso. Yo le muestro donde dice E eu que mostro tiene onde diz que tem que con un hombre. confessar com o homem. Y le suelto el capítulo y versículo. Capítulo e versículo. pácata. E pacata. ¿Qué van a aguantar? Salen corriendo. Vai se van. aguentar? Sai correndo. No aguantan. Não aguentam. Porque, hermanos queridos, Porque, meus irmãos el queridos, católico os no católicos sabe não sabem que la primeira arma que a que Dios primeira quiere que arma que Deus usemos quer para nós es la é a verdade. El día en que lo lean en la No dia em que Biblia, leem na el día en Bíblia, que lo crean, no dia que acreditar na entonces Bíblia, comprenderán então se por qué compreenderão Padre que Padre les Toro habla con fala com capítulos capítulo e versículo para que no diga que son para que não palabras diga que é mías, palavras sino minhas, senão palavras de es Deus. la verdad. Tu A verdade. palabra es la verdad. Tua palavra é a verdade. Santifica-os na tua verdade. Hoy, outro gallo cantaria, Outro si galo los obispos y cantaria los se os curas nossos bispos e os padres predicáramos pregássemos de de frente a frente a verdade com os mentirosos. Pero por cobardes y por no saber que Por estamos covardia peleando contra el e diablo, saber que estamos servindo ao diabo, dizemos, não importa, deixa, é a mesma coisa, é o mesmo Deus, es el mismo Dios, é la o mesmo misma Deus, é Biblia. a mesma Bíblia. Al fin y al cabo son cristianos. Não, igual. também são cristãos como nós, Están alabando al mismo Dios. é o mesmo Deus. Eso no es malo. Isso não é mal. De que mi hija se meta a prostituta, mejor que se Ah, meta vou meter a evangélica. prostituta, melhor meter Y a ustedes dicen, es muy evangélica. lógico. Isso parece lógico, Es lógico, pero no bíblico. e é lógico, porém não bíblico. Porque tan pecado es ser Porque estão, prostituta, como pecado é a pecado prostituta, como também está em irse pecado, e a otra religión, a outra religião, que es ser prostituta que é a prostituta, espiritualmente. espiritualmente. Que es peor. Isso é pior. Entonces, queridos hermanos, Então, queridos irmãos, la verdad a verdade es un arma. é uma arma. Los católicos ahora no quieren Os decir católicos agora não querem dizer a verdade. Está aí, meus irmãos, essa parte finalzinha do vídeo é Padre Luiz Toro pregando na Venezuela, Padre Luiz Toro 2022, onde inventaram as calúnias e mentiras que o Padre Luiz Toro não estava mais pregando, que foi impedido pelo seu bispo. Tudo mentira, não passa de uma mentira dos perseguidores do sacerdote do Deus Altíssimo. Se inscreva no canal, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.